Salve, salve, meus queridos. Olha, satisfação estar com vocês. Estou aqui com o professor Linhares. Chega batendo, irmão. E a gente está fazendo aqui uma mistura, tudo junto, tudo misturado. História e geografia. A gente vai falar de que agora? Nós vamos falar sobre as constituições brasileiras. Esse tema é importante. Importantíssimo. Poxa, cara, tá lá na matriz do Enem. Tem assim, ó. As constituições brasileiras. Portanto, você precisa conhecer, meu amigo, as constituições brasileiras. Professor, eu preciso conhecer de que forma? Olha, a gente vai passear aqui por todas as constituições. Que não foram poucas. Já aqui tem mais constituição do que gente no Brasil. Viu? É porque é aquela história. Aqui no Brasil, tem-se aquela ideia de que quando uma constituição não serve, o que você faz? Joga fora. Você rasga, joga fora, vamos fazer outra. Porque as leis é que vão nortear a sociedade, e não o contrário. E a gente sabe que é o contrário que acontece. É por isso que em alguns países as constituições têm poucas páginas. A nossa é uma das maiores do mundo, para tu ter ideia, Gilson. Rapaz, eu vou te dizer, cada um dos momentos políticos existentes na história do nosso país foi marcado por uma Constituição. Tá, vamos estabelecer aqui uma comparação. Lá nos Estados Unidos da América, país que meu amigo tanto ama, diga-se de passagem, só existe uma Constituição. Lá nos Estados Unidos você tem a primeira e única Constituição, que é a Constituição que foi redigida pelo Thomas Jefferson. Data de 1783. Poxa, cara, aquela Constituição ali é uma Constituição desse tamanho. Bicho, é uma folha. O que aquela Constituição ela garante? E a Carta Magna? Né? A Carta Magna do Rei João Sem Terra. Lá pelos idos de 1200 e... Nossa! É uma Constituição consuetudinária, não está tudo escrito não. É mais pela questão cultural, é mais pela questão do costume da população. Pois é. Na realidade, quando a gente fala de costume, mesmo que não haja uma Constituição, há lei. O direito consuetudinário é o direito construído pelos costumes. O que é uma Constituição? Um conjunto de regras normativas que regem a vida das pessoas da sociedade. A Constituição está escrita, mas como eu te digo, bicho, vamos aqui estabelecer uma comparação. Os americanos, né, só tiveram uma Constituição em toda a sua história. Por quê? Porque aquela Constituição do Thomas Jefferson é uma Constituição que garante as liberdades individuais dos homens e dos cidadãos, garante a freedom, ou seja, garante a liberdade. Aqui no Brasil, bicho, a gente teve muita. Vamos lá, contando. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, que é o ato institucional número 5, 1988, são 8 constituições em pouco mais de 500 anos de história. Mas está conversando demais. Mas, bicho, espera ainda. E tem mais um detalhe, Gilbert. A Constituição dos Estados Unidos, que data ainda do século XVIII, ela tem hoje cerca de 60 emendas constitucionais. A nossa é de 1988 e já tem mais de 70. Essas são as PECs, propostas de emendas constitucionais. Ó, um tema quente aí para a prova. É verdade, tá? Pode ter certeza, viu? É cadeira cativa em concursos, em provas de vestibulares. Não é nem... Lógico. Ok? Se a gente quiser falar de alguma PEC que seja relevante, só para abrir a mente do pessoal. Sem caracterizar, vamos lá. PEC 66, que PEC é essa? Olha, o pessoal está sabendo. PEC das domésticas, muito bem. PEC 171, esse número 171, te lembra o quê? Ora, é aquele negócio, né? Pois é, estelionato, né? Goela. É brincadeirinha. Vê, galera, ó, a PEC 171 é aquela PEC que propõe a redução da maioridade penal. Ou seja, estelionato grande aí na nação brasileira. Mas, bicho, vamos caracterizar essas constituições. A PEC 37, que fez tanto sucesso no período das jornadas de junho de 2013. O que ela queria fazer? O povo não sabia, mas que diziam que apoiavam, não sabiam nem o que a PEC propunha e, mas eu apoio. E quem era contra, porque você, isso aqui. Ou seja, no Brasil não existe muito debate político a respeito do que está se mudando na Constituição do Brasil, não. Aliás, pouca gente sabe, por exemplo, na Constituição do Brasil, Gilbert, existe lá um artigo que prevê fazermos uma auditoria da dívida externa do Brasil. E ela deveria ter sido feita 3 anos depois de promulgada a Constituição. E nunca foi feito. Virou pizza, que a gente acabou de comer. É verdade, pode ter certeza. Vamos lá, começar? Tu tá conversando demais, tu. Não, vamos embora? Vamos demais. Embora aqui, rapaz. Parece aquela mulher na janela de casa conversando de olho de pote, falando da vida. Tu tá parecendo aquela lavadeira. Então, tudo que a lavadeira de roupa, conversa demais. Vamos embora, vamos lá. Vamos começar então. Primeira Constituição do Brasil, acompanha com a gente aqui na tela, ó.
1824. Cara. Vamos para um momento histórico, Gilbert, tá certo? Um momento histórico. O Brasil tinha acabado de se tornar um país independente. Lógico, e para ser independente de verdade, era necessário ter uma Constituição. Essa é a história dos déspotas esclarecidos, né? Isso, como é que é essa história aí? Rapaz, o que é o déspota esclarecido? É o líder de Estado que governa influenciado pela filosofia do ministro. Repara, Dom Pedro I fez do Brasil um país independente e convocou a Assembleia Constituinte para redigir uma Constituição para o Brasil. Pasmem, essa Constituinte era composta por liberais. Um dos caras que apoiou o processo de independência, um dos caras que apoiou Dom Pedro I, aliás, José Bonifácio, ele era a favor dessa Constituinte, que redigiu uma Constituição que foi apelidada com o nome de Constituição da Mandioca. Agora, essa Constituição, a Constituição da Mandioca, era uma Constituição que não dava poderes para o imperador fazer nada. Quando eu digo nada, é nada, nada e nada. Ou seja, o imperador ficava naquela vibe meio assim, tipo, o rei reina, mas não governa. E o imperador não gostou. Sabe o que ele fez? Dissolveu a Constituinte. José Bonifácio, que apoiou ele no processo de independência, rompeu com ele. Logo depois, essa Constituição ela foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta à nação. O imperador fez uma Constituição do jeitinho que ele queria. Só para tu ter ideia, essa Constituição tem um artigo, que é o artigo 98, que diz assim, ó, o imperador é a chave mestra da organização do Estado. Pode ele nomear ou destituir membros do Executivo, Legislativo ou Judiciário. Aí que tá o detalhe. E aí é que está o detalhe. Ele basicamente obriga Benjamin Constant a criar mais um poder. Eram 3 poderes, não é isso? Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 1824, o Brasil é o único país do mundo a ter um poder a mais, no caso, o poder moderador. Exercido exclusivamente por quem? Pelo imperador, que não abria mão, em hipótese nenhuma, de mandar. Lógico. Eu também. Quem manda em você sou eu. Também é funcionário. Você é Vamos embora. Gilbert, agora veja só. Em 1824, existia o voto censitário. Isso. E o que é isso? É o voto de acordo com a renda, ou seja, só votava quem tinha dinheiro. Tu lembra da Constituição da Mandioca? O que determinava se você podia ou não votar era a quantidade de alqueires de mandioca que você produzisse. Ou seja, quanto maior a sua capacidade de produção de mandioca, ou seja, terras, maior a sua capacidade de votar. Essa Constituição de 1824 também é censitária. Deixa eu caracterizar essa Constituição. Peraí, bicho. Agora é preciso estabelecer as relações. Ainda há pouco você lembra que o Congresso Nacional Brasileiro ele supôs a ideia de quem ganha Bolsa Família não votar. Isso é o retorno do voto censitário. Mas, rapaz, tu já pensou um negócio desse, Gil? Em pleno século XXI. E é porque a gente vive numa democracia. Pelo menos de direito, né? Está escrito, né? Pois bem, eu queria saber também como é que é essa história das eleições indiretas. Bicho, deixa eu caracterizar aqui, Linhares. Olha, pegue seu caderninho, certo? Ah, eu não peguei, não. Deu pausa na aula, deu pausa. Pegue seu caderno e anote, tá? Característica da Constituição de 1824. Tu tinha uma monarquia constitucional, indireta e representativa. Mas vem cá, Gilbert, me diz uma coisa aqui, bicho. De acordo com essa Constituição de 1824, quem é que podia votar? Poxa, que pergunta interessante. Isso é questão de prova, hein? Ó, galera, quem é que podia votar? Homens. Você ouviu o que eu disse? Homens. Mulheres podiam votar? Não. Homens com no mínimo 25 anos de idade, se fossem solteiros. 21 anos se fossem casados. Não podia ser militar. Não podia ser membro de ordem religiosa e tinha de ter, renda, money, grana, fufufo. Tinha que ter dinheiro. Esse é o perfil do eleitor de 1824. E um outro detalhe, eu acho que esse aqui é importante. E o negro, votava? Ah, muito boa a sua pergunta. Eu vou reproduzir essa pergunta para você. E aí, você que está em casa, responda bem alto para me ouvir aqui. O negro podia votar? Parece que a resposta é muito óbvia, né? É lógico. Mas peraí, calma lá. Vai devagar. Depré. Olha, preste bem atenção. Eu acabei de dizer quem é que podia votar. Se você fosse homem, tivesse no mínimo 25 ou 21 anos de idade, não podia ser militar, não podia ser membro de ordem religiosa e tinha de ter renda. Independente da sua cor, um negro podia votar. Nossa. Professor, que tipo de negro é esse? Bem, um escravo não pode votar.
mas o negro foro, ou seja, liberto, se for homem, tiver no mínimo 25 anos ou 21 anos de idade com aquelas características que apresentei, não fosse militar, mesmo de ordem religiosa, e tivesse renda, poxa, esse cara podia votar. Eu até vou te dar uma dica aqui. Silêncio, viu? Não conte pro seu concorrente não, ó, que é aquela questão bizu, certo? Presta atenção. Em 1872, Linhares, foi feita uma reforma eleitoral. A Constituição que estava em vigor ainda era a Constituição de 1824. E a reforma eleitoral disse assim, ó, para votar, você tinha que ser homem, ter no mínimo 25 ou 21 anos de idade, não podia ser militar, não podia ser membro de ordem religiosa e deveria ser alfabetizado. Antes, 8% da população brasileira votava. Quando eu acrescento o critério alfabetizado, o número de eleitores cai para 0,8%. Professor, você está falando isso baseado em quê? Vou dar a referência, tá? História do voto no Brasil, Jair Nicolau, dá uma pesquisada na internet, tu pega esse livro em PDF para tu baixar, tá? Então, o bom é matar a cobra e mostrar a cobra morta. Esse negócio de mostrar o pau é muito pornográfico, né? O horário acho que não permite, não. É melhor não, mostrar o pau não. Não, vai mostrar não. Vamos para frente, é a segunda Constituição do Brasil. Brasil. Aí tem que ver o momento histórico, né? Então acompanha com a gente aqui no quadro, ó. Momento histórico qual é? Nós tínhamos ali a Declaração da República Brasileira, 15 de novembro de 1889. Veio então o primeiro governo militar, diga-se de passagem. A proclamação da República é um projeto militar. A bandeira do Brasil é um projeto militar. Vem cá, tu é professor de geografia. Diz uma coisa. Tu sabe que a bandeira do Brasil tem aquela faixa, ordem e progresso, e tem as estrelinhas. Tu sabe que tem uma estrelinha lá em cima. Tu sabe que estado é aquele? Aquele estado ali? Lá em cima. Não, sei não. É o Pará. Nossa. E tu sabe o que é que aquela faixa representa? Que é? A linha do Equador, macho. Nossa. Você vê, né? Por que o Pará está acima da linha do Equador? Porque seria o único estado brasileiro que estava acima da linha do Equador. Eu acertei ou errei? Acima da linha do Equador, o estado do Pará? É. Tá errado. Por quê? Porque o estado do Pará está abaixo. Tem algum estado brasileiro que a linha do Equador passa em cima? É o Amapá. O Amapá. E se eu te disser que o Amapá pertencia ao Pará? Porra. Ai, taque! Muito. Ei, meu amigo, tu brinca, viu? Na época, pessoal, o Amapá não era estado. O Amapá ainda era território nacional, exatamente, que estava sob o domínio do Pará. Por isso que o Pará está lá em cima. Interessante, né, esse termo? Muito, muito interessante. E também o termo ordem e progresso, que é bom que a gente lembre. É com a ordem que se conquista o progresso, pelo menos assim. E pior do que a ordem é a desordem. Lógico. Ou seja, isso é um pensamento muito militar, positivista. Pronto. Que foi quem proclamou a República no Brasil. E agora quem foi que adotou a ordem e progresso? Só não foi a gente. Governo interino do Michel... Perdão da palavra, do Michel Temer. Primeiramente, Michel. Fora Temer. Vamos embora. Não, brincadeira, vamos lá. É verdade, vamos lá. Constituição. Por isso que a gente está de vermelho. Constituição. Não, pelo amor de Deus. Constituição de 1891, ela reflete um momento histórico. Lógico. Tá certo? A proclamação da República. Então, aquela Constituição de 1824 era a Constituição de um governo, de um império. E agora? De um governo republicano. E de lá para cá, todas as demais são republicanas. Agora, vem cá. Tem uma coisa muito interessante nessa Constituição de 1891, no que tange a separação entre igreja e Estado. O que foi que aconteceu? Começou o governo laico. Isso, o que é o laicismo. Estado laico? É bom lembrar que isso também é chamado de secularização. Isso, tá certo? Muitas e muitas vezes os alunos não sabem diferenciar. A secularização é essa separação entre Estado e igreja, ok? Lembrando que na Constituição de 1824, a Igreja Católica, a religião católica, tornou-se a religião oficial do governo brasileiro. A Constituição de 1824 tinha religião católica. A Constituição de 1891 respeita todas as religiões. Isso. Agora tem outra situação interessante. Tu falava agora há pouco que na Constituição de 1824 foi criado o quarto poder, que é o poder moderador. Na Constituição de 1891, esquece. Isso. Tu vai ter a tripartição de poderes do pensamento lá do Montesquieu. Os três poderes autônomos e independentes, como são hoje. Pensamento liberal. Isso. Executivo. Liberalismo. Legislativo e judiciário. O legislativo bicameral, porque tinha duas câmaras. Uma Câmara de Deputados e uma Câmara de Senadores. Diga-se de passagem. Tá. Professor, e quem votava? Vamos falar do... Peraí, mas a Constituição adota logo o presidencialismo. Isso. É bom falar. Uma república presidencialista. E o FEDER
centralismo E o federalismo? copiando o modelo norte-americano, o país que você tanto... Por sinal, qual é o nome que o Brasil adotará a partir de agora? United States of Brazil. Isso. Estados Unidos do Brasil. Acredite, era esse o nome do seu país. Pior do que o nome. É a bandeira, que a gente copiou a bandeira norte-americana. Pensa na bandeira americana, tá pensando? Pega as letras, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Aí assim, né, o Benjamin Constant disse, não, peraí. Pelo amor de Deus, assim também é demais, tá frescando, né? É o fresco, ele disse isso, sabe não? Aí o que foi feito? Os caras pegaram dia 19 de novembro, dia da bandeira, criaram essa bandeirinha que nós conhecemos aí, a bandeira do verde e amarelo do Ordem e Progresso. Não tem as estrelinhas que a gente estava falando? Quando você olha para aquela bolinha estrelada ela tem um significado. Ela reflete a noite, né? No Rio de Janeiro, às 20 horas e 30 minutos no dia 15 de novembro de 1889, a hora que foi proclamada a República. Eu quero saber quem era o corvo que na hora da proclamação da República... Tá olhando para o céu. Olhando para cima, mas essa é a nossa história, né? Não pode deixar de falar. Mas vem cá, macho, e o voto? Preste atenção. Quando eu falo para você do voto, a situação do voto é muito interessante. Porque em 1891, qualquer pessoa podia votar. Menos analfabeto. Analfabeto votava? Não. Votava. Sério? Não podia, mas votava. Porque tem aquela ideia. Se você soubesse assinar o nome, você ia lá e votava. Então, muita gente que era analfabeto conseguia votar, mesmo sabendo que era proibido. E vem cá, mulher votava? Não. Porque o sufrágio universal era só para os homens. Masculino? E assim, quando é que a mulher vai votar? Rapaz, só a partir de 1932. Isso, né? Reforma eleitoral de 32. Lá em Vargas diz, ei, vocês mulheres, vocês têm direito a votar. É Vargas que traz para as mulheres o direito de voto. Mas a Constituição... Agora, olha um detalhe. É um negócio interessante, cara. Repara. Deixa eu só corrigir uma coisa. Puxa o freio. Lá na Constituição de 1891, o voto era descoberto. Ou seja, aberto. Você tinha que expor em quem você votava. Isso, cara. Isso favorecia o quê? Aí a corrupção tremenda, não é verdade? O coronelismo. O voto de cá. Bresto, eleitoral, eleições a bico de pena, degola, aquela coisa suja. É por isso que essa primeira república foi chamada de República do quê? Dos coronéis, República da Espada, não é isso? Na verdade, ela tem várias nomenclaturas, né? 1889, 1930. Primeira República ou República Velha. Quem criou esse termo República Velha foi Vargas. Para dizer, o momento republicano que me antecedeu é velho, antigo, arcaico, ultrapassado. Eu vivo uma nova república, ou seja, uma república nova. Esse é o discurso de Getúlio Vargas. Muito bem. Assim, eu queria só ratificar uma coisa. Em 1932 foi dado o direito à mulher a votar. Mas votar mesmo, não votou. Ela só votará em 1946. Foi para presidente a eleição de tudo. Isso. E por que ela não votou? Ela não vota porque nós temos a Constituição de 1934 que vai eleger indiretamente Vargas. No caso, eleição indireta. Isso, Vargas vai dar um golpe dentro do golpe, em 1937. Quando foi? Institui o Estado Novo, né? E aí só será destituído do cargo em 45. Daí, em 46, a mulherada vota. Isso, exatamente. Show de bola. Vamos embora? Qual é a próxima Constituição? A próxima Constituição é justamente do governo de Getúlio Vargas. Isso. Em 1934. Essa Constituição, ela é baseada na Itália. Pessoal, vamos lá para a Itália. Esquece o Brasil, tá? A Itália viveu um regime totalitário que foi conduzido por um cara chamado Benito Mussolini. E uma característica desse regime, que tu conhece com o nome de, muito bem, fascismo, é o corporativismo. O que é o corporativismo? O Estado passou a controlar o grau de exploração exercido pelo patrão sobre os empregados. Mussolini estava vivendo greves seguidas de greves. E a alternativa era buscar um mecanismo para acabar com as greves. Como é que ele acaba com as greves, Neves? Benito Mussolini vai fazer o Tratado del Laboro. Isso, né? Carta del Laboro. Carta del Laboro. Traduzir. Mas ele tá poliglota, viu? O quê? Carta ao trabalhador. Muito bem. Ele oferece uma série de direitos aos trabalhadores italianos. Assim ele acaba com as greves. Vargas está vivendo uma situação muito interessante. Na República Velha, o surto industrial fez com que os operários
estivessem extremamente insatisfeitos com as suas condições de trabalho, influenciados pelo anarquismo, influenciados por imigrantes italianos. O socialismo, né? Isso, cara, estava mergulhado em greves. E olha o detalhe, Gilberto, é bom lembrar que a Itália tem uma importância muito grande nessa construção desse processo. Por quê? Porque em um dado momento, em 1886, por exemplo, os italianos chegaram a ultrapassar em número de imigrantes os portugueses. Pois é. O número de imigrantes italianos para o Brasil era tão grande que chegou em 1917 a provocar a primeira greve geral do Brasil. Pois é, a grande greve nacional. Pronto, quando um sapateiro foi morto lá no Brás, em São Paulo, né, e levou várias e várias cidades do Brasil a decretarem greve geral. Por isso, do medo de Vargas. Lógico. Vargas chegou, por exemplo, até assinar a lei de cotas de imigração, que perfazia 2% do que entrou há 50 anos atrás, que é justamente a década de 80. E quem podia entrar no Brasil, desses 2%, 80% tinha que ser trabalhador rural. Ou seja, não queria que nenhum italiano entrasse no Brasil. Lógico. Lá do perigo dos anarquistas. Lógico. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Vargas está querendo superar o modelo agroexportador brasileiro através da indústria. Como é que Vargas vai ter uma indústria incipiente se o trabalhador está insatisfeito entrando em greve? É verdade, a gente não pode esquecer também que na construção do governo de Vargas, ele teve aí a crise de 29, que vai se alastrar até 1939. Portanto, havia uma pressão muito grande por parte dos trabalhadores, sobretudo em relação ao socialismo. Aqui no Brasil nós tínhamos até uma corrente socialista, não é verdade? E essa corrente socialista, ela queria o quê? Direitos para os trabalhadores. E esses direitos vieram. E vieram a partir da Constituição de 1934. Vargas traz uma série de direitos para os operários. É aí que Vargas começa a virar o pai dos pobres. Mas ele é a mãe dos ricos. E tu sabe que mãe é mãe, né? Repara, Vargas vai criar uma jornada semanal de 48 horas, o repouso semanal remunerado, a licença maternidade. Bicho, Vargas, férias anuais, férias remuneradas, a carteira de trabalho. Tu sabia que a primeira carteira de trabalho do Brasil, a 0000001, foi de Vargas? Ele está mostrando que o presidente ele também é trabalhador. Isso. E tinha muito disso, esse culto à figura, né? Esse culto propagandista à figura, que é inerente aos governos totalitários. Isso é o que? O culto ao líder. O culto ao grande líder. O forte instrumento publicitário, seja um instrumento de propaganda. Por quê? Porque Vargas tem um governo de influência nazi-fascista. E aí, depois da Constituição de 1934, nós temos a Constituição de 1937, gente. Constituição ditatorial. Acompanha com a gente aqui, ó, no quadro. Constituição de 1937. Por que você chama a Constituição de a Constituição ditatorial? Porque ela deu poderes para Vargas governar por tempo indeterminado, do jeito que ele quis, como ele quis. E cuidado, viu? Vargas era um elemento de alta periculosidade. Quando morreu, nem Satanás quis. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Vargas dá início a uma fase do seu governo chamada governo ditatorial, também conhecido com o nome de Estado Novo. A ditadura de Vargas é uma ditadura civil. Você tem dois tipos de ditaduras, a militar e a civil. O Brasil teve as duas. 37 a 45, ditadura civil de Vargas. 1964 a 1985, a ditadura militar. Ó, só para tu ter uma ideia como Vargas foi um ditador, Vargas perseguiu opositores, prendeu opositores de forma arbitrária. Na literatura, tu tem o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, as obras São Bernardo e Capitães de Areia foram queimadas, cara, em praça pública. É o momento que você pegue características democráticas. Interessante. E é bom lembrar também que a Constituição de 87 era chamada de Constituição Polaca. E isso foi baseado em quê? Na Polônia, que também era submetida à ditadura. Lembrando que Vargas continuou no poder através de um golpe de Estado. Isso. Né? Ele disse que o serviço secreto, uma coisa chique, que o serviço secreto do Exército Brasileiro interceptou mensagens. Parece coisa de filme, né? Interceptou mensagens de um comunista de nome Cohen que tinha o objetivo de assumir o poder no Brasil. Ou seja, ele construiu uma mentira para justificar o seu governo de cunho ditatorial. Tem até as semelhanças com o que aconteceu na Alemanha em 1933, quando Hitler mandou tocar fogo no Reichstag para poder assumir todos os poderes. E quando em 1939 Hitler, para atacar a Polônia,
ele pegou oficiais da sua SS, mandou oficiais assaltarem uma rádio alemã, tomaram o microfone, pegou uns caras da SS que falavam polonês sem nenhum sotaque e disseram: nós acabamos de tomar, nós poloneses acabamos de tomar a rádio alemã. E, bicho, no outro dia, o Hitler, com a cara de pau, guardiza do mundo, disse: os poloneses tomaram a nossa rádio, eu posso permitir, eu posso... Porque o discurso de Hitler dava um piripacas, eu posso permitir... Porque... E falando, eu posso permitir isso, ele pegou e justificou o ataque à Polônia. Um elemento de alta periculosidade, meu amigo. Lembrando também que a Constituição de 1937 tinha pena de morte, viu? Isso. Tinha pena de morte. E hoje tem? Tem. Aonde? No direito militar. Código Penal Militar, verdade. Isso, direito militar. Se você trair o país, se você, em caso de guerra, abandonar o país, você é morto por pilotão de fuzilamento. Eu só queria deixar registrado que o último brasileiro que morreu com pena capital morreu no Império, tá? Tá no Código Penal, mas ninguém morreu disso. É interessante também frisar, Gilbert, que houve uma restrição ao Poder Judiciário. E também é importante frisar que o STF entregou Olga Benário às mãos dos nazistas. Só lembrando que Olga Benário era esposa de um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que lá no Rio Grande do Norte, em 1935, deu início a um movimento chamado Intentona Comunista. Vargas é anticomunista. Os regimes totalitários, salvo-conduto o stalinismo, são regimes anticomunistas. Olga foi entregue à Alemanha, gestante. Olga era judia. Ela viveu a gestação dela em um campo de concentração. Ela pariu no campo de concentração. Nasceu uma garotinha chamada Anita Leocádia Prestes. Tu sabe o que ela é? Fez faculdade de História, mestrado em História, doutorado em História, é professora de História. Estudou no mestrado e no doutorado a vida do pai. No caso, a coluna Prestes, no mestrado, e no doutorado, a Intentona Comunista, que ela inclusive nem chama de Intentona. Ela fez a pós-graduação dela estudando a vida do pai. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes morreu muito tempo depois de Vargas, e foi um cara ativo dentro do Partido Comunista, diga-se de passagem. E é bom lembrar também que Vargas fez tudo isso com ele e posteriormente terá o apoio dele. É, verdade. Agora vem cá. Essa desgraça dessa política é terrível. É, mas a política é isso. Né? Não são inimigos, não são adversários. E são amigos de acordo com os seus interesses. É verdade. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois dessa Constituição de 37, quem vem? Aí vem a Constituição de 1946. Que é uma Constituição o quê? Democrática. É o restabelecimento da democracia do Brasil. Isso. É verdade. É o que marca o início da chamada República Populista. Muito bem. Quais são as principais características dessa Constituição de 46, hein, Gilbert? Rapaz, essa Constituição de 1946, ela vai dar a liberdade de organização partidária. Os partidos comunistas que foram postos na ilegalidade voltaram a ser legais. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes, ele envereda pela vida política aí. Muito bem. Ok. Pai, eu vou te dizer, viu? Essa Constituição de 46 é a Constituição que garante a eleição de um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. Esse cara foi o primeiro cara que tomou empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o recém-criado Fundo Monetário Internacional. Em 1945 foi criada uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods, e ali foram criados dois bancos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, pássaro em inglês, BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Função: emprestar dinheiro para países cujos tiveram o território destruído na Segunda Guerra Mundial. E, lógico, queriam a sua reconstrução. E o FMI emprestar dinheiro para países capitalistas em estágio de desenvolvimento. No caso, o nosso, os países do terceiro mundo. E o Dutra, ele é o primeiro a fazer empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. Interessante, interessante. Agora, assim, também aqui ele instituiu o pluripartidarismo, né? Isso. O pluripartidarismo que é uma desgraça hoje no Brasil, a quantidade de partidos políticos. Tem mais partido do que gente aqui no país. Não que nós sejamos contra o pluripartidarismo, mas é porque o excesso também é prejudicial à democracia. Quantidade não é qualidade. São quantos partidos hoje? Hoje 37 partidos no Brasil. Hoje nós estamos em 2016. Exatamente, essa aula está sendo gravada em junho de 2016.
em 30 de junho de 2016. Hoje são 37 partidos políticos. Se eu quiser fundar um partido político, eu faço o quê? Não, você tem que ter todo um trâmite, né, para a criação. Você vê que a Marina Silva tentou criar a rede para concorrer nas eleições de 2014, não conseguiu. Por isso foi vice do Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo, né, de uma forma ainda não esclarecida, mas ela não consegue. E só consegue se candidatar a presidente porque vai se tornar a cabeça de chapa, né? Pois eu, hoje, vou assumir um compromisso com você. Vou trabalhar para fundar um partido. Será o PAU, Partido do Amor Universal. Gilbert para presidente. Exatamente. Nós já temos até o nome. Contra a corrupção é pau mesmo, entendeu? Quando você, Gilbert, presidente, Linhares, vice-presidente. Não gosto de negócio de pau. Esse negócio de pau é com você mesmo, pode ficar. À vontade. Bora continuar que é melhor, viu? Esse negócio de pau não tá pegando bem pra você, não. A Constituição de 1946, ela será revogada pela Constituição de 1967. Acompanha com a gente aqui na tela. Essa Constituição, ela foi criada em pleno regime militar. Essa Constituição, ela é uma Constituição ditatorial, meus queridos. Essa Constituição, ela foi complementada em 1969 através do Ato Institucional número 5. O pior dos atos institucionais, uma máquina de repressão que realizava a censura prévia aos meios de comunicação, pôs fim ao direito de habeas corpus. Sobre o Congresso, né? Isso. É o detalhe, viu, Gilberto, também. Porque tem algumas pessoas que consideram a Constituição de 67 e o Ato Institucional de 69, ok? Por quê? Porque o Ato Institucional quase que revogou a de 67. Ou, como você mesmo disse, complementou, né? Isso. Alguns a consideram uma nova Constituição, de fato, né? Então temos a de 67 e a de 1969, que foi otorgada pela junta militar. Isso. Esse que detalhe. É uma Constituição o quê? Imposta. Né? Imposta, com goela certeza. abaixo. Isso. Imposta goela abaixo. Essa Constituição, ela vai ser substituída pela Constituição de 1988. A Constituição atual, que é uma Constituição democrática. Qual é a dica para a prova do Enem? Repara, dentro das habilidades e competências do Enem, nós temos lá habilidades que exigem que você compare textos analíticos. Tu sabe o que é comum a prova do Enem fazer? Sim. Pegar um texto da Constituição atual e pegar qualquer outro texto das outras Constituições. Por isso é importante você conhecer estruturalmente todas as e compará-las. É o que a gente está fazendo, né? É justamente o que a prova do Enem quer. Por isso está lá assim, as Constituições brasileiras. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. No que tange a religião. A Constituição de 1824 tinha uma religião. Qual era a religião do Brasil? Católica. Professor, os demais cultos eram permitidos. Aonde? Na esfera doméstica. Como assim? Professor, quer fazer macumba? Faça dentro de casa. Professor, quer cultuar o judaísmo? Dentro da sua casa. Professor, eu quero cultuar a religião muçulmana. Dentro de casa, meu amigo. Professor, eu quero cultuar o catolicismo. Em qualquer lugar. Porque o seu país tinha religião. Na Constituição de 88. O Brasil tem religião ou não? Não. Respeita todos os cultos. As religiões. Entendeu qual é a sacada? Essa é a sacada. Por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação no que tange às perspectivas democráticas. Na Constituição de 1969, não existia habeas corpus. O que é habeas corpus, hein? Habeas corpus é uma medida que você tem para uma prisão indevida. Isso. Habeas corpus, vamos traduzir, corpo livre. Você só pode ser preso se você for considerado culpado por um crime. A Constituição de 88 diz que você tem o direito de habeas corpus e tem o direito de habeas data. O habeas data e o habeas corpus é o direito que você tem pela Constituição. Que é o que nós chamamos de ampla defesa. Isso. Ok? A palavra ampla, ela não foi colocada a esmo, não foi colocada de qualquer forma na Constituição. Isso tudo porque durante o período da ditadura militar, muitas pessoas eram presas indevidamente, sem direito a julgamento, e eram torturadas e desapareciam, porque desaparecidos sem corpo, sem crime. Não é verdade? Então, por isso o termo amplo foi colocado na Constituição do Brasil. Não foi a esmo, não. Inclusive, uma coisa séria ainda na sala, a gente fala em toda brincadeira, mas que fique bem claro, durante o regime militar, prisões arbitrárias foram realizadas, pessoas foram torturadas, os direitos humanos foram desrespeitados, pessoas foram executadas e tiveram os seus cadáveres ocultados.
Deputados, pessoal, estão abrindo agora valas comunitárias de um cemitério em São Paulo, chamado Cemitério de Iperuzzi, desde a década de 90. Eu sei que dentro desse cemitério, presos políticos do regime militar foram enterrados e as famílias não receberam os corpos dessas pessoas. Pós-Comissão Nacional da Verdade, hoje, meu amigo, isso é hoje, a gente está em 2016, esses restos mortais estão sendo submetidos a exames de DNA. Os esqueletos estão sendo montados para devolverem às famílias, cara. Isso é o desrespeito à vida e o desrespeito ao sentimento. A gente vive numa sociedade que a gente dá a Deus aqueles que nós amamos numa cerimônia de sepultamento. Tem gente que sabe que os familiares morreram, mas na mente o cara não morreu porque você não fez o sepultamento. Isso foi sequestrado o direito dessas pessoas, né, de enterrarem seus parentes. Agora eu queria deixar bem claro, a oposição errou também, tá? Há excesso dos militares, há excesso da oposição. Agora, que fique bem claro, o pessoal da oposição foi julgado nos tribunais militares sem direito de defesa. E os militares que cometeram excesso foram julgados? Não. Por quê? Foram perdoados mediante uma lei chamada Lei da Anistia, que significa perdão. Agora também, Gilbert, eu gostaria de ressaltar aqui um detalhe, sabe, bicho? Porque assim, quando você fala da oposição cometeu excessos, bem, é lembrar que a oposição, cara, ela estava lutando contra um regime de exceção. Por quê? Porque os militares deram um golpe de Estado, tá certo? Então assim, só para lembrar, a Constituição de 67 e de 69, ela ampliou os poderes do Executivo e diminuiu o do Legislativo e do Judiciário. Ou seja, transformou o presidente, que na verdade era um militar eleito de forma indireta pelos um general, era uma ditadura civil-militar, tá certo? Ou seja, não tinha eleições diretas, era tudo indireto, era para uma junta, era entre eles. E isso até serve como descaracterização, porque a ditadura militar no Brasil, ela era uma ditadura que tinha uma Constituição que impunha 4 anos ao que estava na presidência, ok? Então não se caracterizava como uma ditadura, por quê? Porque não tinha um ditador. Na verdade, eles iam se revezando no poder, tá certo? Bem interessante também falar sobre isso. As eleições eram indiretas, nós tínhamos prefeitos biônicos, governadores biônicos, né? Ou seja, eram indicados por quem estava na junta militar. Pessoal, o que é um governador biônico? Era um governador, era um prefeito que era indicado pela junta militar. Ou seja, não foi eleito pelo povo. Isso. Faça o seguinte, eu não sei de que estado brasileiro você está, mas faça uma pesquisa aí na internet, quais foram os governadores biônicos do seu estado, quais foram os prefeitos biônicos da Deixa eu dar uma dica. Posso dar uma dica? Sim. É só observar o nome das escolas. É só observar o nome das escolas do estado, as escolas da prefeitura. É só observar o nome de algumas ruas, de alguns bairros que receberam o nome de presidentes militares, né, ditadores. Sabe por que isso acontece? Porque a história da elite é contada nas ruas, nos patrimônios históricos, nos prédios públicos. Professor, como assim? A história das elites. Veja o nome dos prefeitos e governadores do seu estado, da sua cidade. Basta você olhar que muitos deles têm nomes de ruas, nomes de escolas, nomes de viadutos. Você já viu o nome de ladrão? Eu estou falando do ladrão pobre. Você já viu o nome de ladrão em nome de rua? Tripa Seca de Cruz das Armas. Rua Tripa Seca de Cruz das Armas. Malfim do São José. Tem nome assim? Não, porque são os pobres, os subalternos. A elite, ela conta a sua história nos nomes das ruas. Inclusive, a Comissão Nacional da Verdade, ela propôs a mudança de nomes de escolas, de ruas, que faziam alusão a militares, sobretudo porque torturados que sobreviveram têm o desprazer de passar na frente dessas escolas e ver o nome de presidentes que associam as torturas que receberam no passado. Na Bahia, uma escola de nome Presidente Médici teve seu nome modificado justamente nessa prerrogativa. Para você, pode isso não ser muita coisa, porque você não foi torturado. Eu também não fui, não. Mas eu imagino que não devia ser um negócio muito interessante. Né? É verdade. Vamos lá. Vamos continuar aqui então, tá certo? 1967, 1969, duas novas constituições, regime militar,
ok? O regime militar vai acabar em 1985, foram 21 anos. Veio o restabelecimento da democracia, chamada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, 88, em outubro de 88, uma nova Constituição. Promulgada ou outorgada? Promulgada. Bicho, a Constituição promulgada é aquela que passa por uma análise. Você está vendo aqui a imagem do Ulisses Guimarães, que inclusive era do PMDB, que foi relator dessa Constituição, que se uniu com um grupo de parlamentares para debater o que seria essa Constituição. Sabe qual é a característica mais interessante dessa Constituição? Diz aí. Ela é feita, montada em cláusulas pétreas. Pétrea vem de Petrus, pedra. Isso é, são cláusulas que você não pode mexer. Que dá o alicerce. Isso, a base dessa Constituição. Que base é essa? Uma base democrática. Aliás, essa Constituição é tão democrática que nos deu o direito de escolher qual seria o sistema de governo a ser adotado no Brasil. Sabe o que é que tinha nela? Daqui a 5 anos vai ser realizado um plebiscito. Foi o segundo plebiscito da história do Brasil. Isso. O primeiro foi em 1963, quando se perguntava... Parlamentarismo ou presidencialismo. Exatamente. E agora o povo vai às urnas dizer se quer a república presidencialista, a república parlamentarista... ou a volta da monarquia. Deixa eu te dizer uma. Não apareceu um doido chamado Dom Rafael que se diz herdeiro do trono brasileiro. Eu quero saber que trono é esse. Ei, bicho, mas tem gente que é monarquista aí que tá assistindo. Acredita? Vocês estão comendo bosta. Não, pô, é sério. Algumas pessoas acreditam que os reis e rainhas, né, são preparados para exercerem esses cargos. Vou minha cara pra você. Mas aí quando se trata de um descendente de Dom Pedro I, hein, mano, o bicho pega, né? Rapaz, o Dom Rafael, ele ficou famoso. Ele tá aproveitando os minutinhos dele. Ele é da família Orleans de Bragança. E em meio a essa crise política, ele disse: olha, só tinha uma alternativa para recuperar a economia do Brasil. Era o retorno da monarquia. É lindo. E quem ia ser o rei? Eu. O bicho quer ser o rei, ó. Assim. Chupa aqui pra ver se sai bem. Cara, aí essa Constituição de 1988, ela recebe uma denominação. A chamada Constituição Cidadã. Isso, exatamente. Por quê? Por quê? Porque deu direito de voto a todos, inclusive para os analfabetos. Isso, inclusive para os analfabetos. Foi questão de Enem. Deu uma importância muito grande à questão dos direitos trabalhistas. Isso, verdade. Não é isso? Vai respaldar direitos trabalhistas. Tem que lembrar também que ela vai exigir que o Estado considere a saúde não como negócio, mas como um direito do cidadão e um dever do Estado. Daí, futuramente, o SUS. O Estado se preocupa, porque, poxa, como é que eu vou dar saúde para na época, 150 milhões de brasileiros? Tá certo? Qual é a única forma? Vou criar um sistema único de saúde. O SUS. E surgiu o SUS. Isso. E para não construir hospitais e contratar a quantidade enorme de médicos, começou as campanhas de quê? De prevenção. Daí as campanhas de vacinação. É mais barato evitar que você adoeça do que tratar você quando você já está doente. Exatamente. São negócios, business. Política é negócio. Pois é isso. Eu acho que nós conseguimos fazer aqui um grande resumão sobre as constituições. Só para a gente lembrar, Gilbert, dá uma olhadinha agora na tela. Olha lá. O resumo que vai estar para você sobre os principais pontos das constituições do Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui é assunto cativo. É lógico. E sabe o que você vai fazer? Peraí. Cheirinho de questão do Enem. Cheirinho questão de vestibular. Eu sei que você quer. Peraí, cheirinho de questão de concurso. É o quê, marmota? Olha, você vai pegar seu PDF agora, vai dar uma lida no seu PDF e vai responder as questões. Inclusive aí você tem as questões desse assunto que caíram na prova do Enem. Beleza, galera? Forte abraço, nos vemos em breve. E a gente vai rumo ao quê? Rumo à aprovação. Grande abraço.